Vamos falar um pouquinho disso. Eu vou falar aqui para vocês alguns alimentos, né? Na verdade, eu selecionei 5 alimentos aqui, tá? Que estão inflamando em você, que podem estar inflamando você, e que você não sabe, e você continua comendo. 2 deles, você provavelmente já sabe, mas você não sabe como lidar com isso. E os outros 3, eu tenho quase certeza que vocês nem têm noção e que vocês devem estar comendo aí e realmente pode estar fazendo mal, tá? Por quê, gente? Deixa eu explicar essa história do nem tudo que é saudável é bom pra gente. Quando eu comecei a ter crises de inflamação, comecei a ter crises de sinusite, eu comecei a ter candidias de repetição, inchaço no estômago, dor abdominal, fadiga, tudo aconteceu de uma hora para outra, né? Que não, hoje eu sei que não foi de uma hora para outra, né? E no final eu fui diagnosticada por uma fratura no colo do fêmur por estresse, e eu passei 3 meses de muleta, 6 meses de cadeira de roda, foi muito difícil. E aí, uma das coisas que eu não entendi era por que eu estava passando por tudo aquilo, né? E aí, quando eu comecei a me envolver, né, com a alimentação, fui fazer um curso de alimentação anti-inflamatória no Canadá, eu escutei uma frase que realmente mudou minha vida para sempre, tá? E essa frase foi a seguinte, ó: nem tudo que é saudável é bom para você. Né? A minha mentora, né, canadense, a Megan, que eu tenho muito carinho, né, que mudou a minha vida e acho que está ajudando todo mundo aí com informações, né? A especialização que eu fiz no Canadá foi incrível para eu poder entender tudo isso. Ela me disse o seguinte: Dri, nem tudo que é saudável é bom para você. E eu fiquei pensando, falei, peraí, como nem tudo que é saudável é bom para mim, né? Eu como super saudável. Eu achava que eu comia bem, né? Eu achava que eu comia saudavelmente, né? Eu comia pão integral, tomava leite desnatado, eu comia frutas, verduras, né? Um arroz integral, quer dizer, para mim estava tudo ok. Então eu jamais achei que as minhas inflamações tinham a ver com alimentação, porque eu comia saudável. E depois eu comecei a perceber, depois dessa frase que mudou minha vida, é que nem tudo que é saudável é bom pra gente. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que, de repente, dependendo do seu tipo inflamatório, dependendo das suas condições, se você tiver em crise de inflamação, tem alguns alimentos que, mesmo sendo saudáveis, eles não são legais para você. E tem alguns alimentos que, independente de você estar inflamado ou não, eles não são bons porque eles são inflamatórios, tá? Então, a gente vai dividir aqui essa categoria de 5 alimentos em 2 partes. 2 alimentos que eu sei que você sabe que é inflamatório, que provavelmente você já ouviu falar, né? E são importantes, né? Na verdade, 3 alimentos, né? Eu vou falar de 3. E 3 alimentos que provavelmente você deve estar comendo aí, achando que tá tudo bem e não tá. Tá? Então, isso, gente, é a cereja do bolo, tá? É a cereja do bolo para você ter resultado. E é o que a gente faz lá no método Comida que Transforma. Lá no método Comida que Transforma, a gente tem, na verdade, um diagnóstico que a gente faz, que eu estou fazendo todo dia de manhã, presente para vocês, para as seguidoras, que é um diagnóstico para saber o seu tipo inflamatório predominante. E quando a gente descobre qual é o tipo de inflamação que está manifestando, a gente consegue entender quais são os alimentos poderosos e os alimentos perigosos para cada tipo de pessoa. Né? É muito pessoal. E aí você pode estar comendo coisas que são saudáveis, mas que são perigosas para você nesse momento. Tá? Então a gente vai falar de alguns alimentos aqui que, de uma maneira geral, eles podem estar interrompendo, eles podem estar sendo um obstáculo para você melhorar, tá? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos começar então assim com os alimentos que você provavelmente já sabe, né? Que não estão fazendo muito bem, que você deve tirar. Primeiro alimento, gente, é o glúten, tá? Vamos lembrar um pouquinho por que o glúten, né? Ele é tão importante para a gente pensar. Glúten e lactose. Vamos falar desses dois juntos, tá? Glúten e lactose, tá? Vamos lembrar um pouquinho de tudo que a gente está falando aqui desde segunda-feira. Quando a gente está inflamado, tá? Onde a gente inflama? Como é que acontece o processo de inflamação, Dri? Aonde é que inflama para eu poder ter todos esses sintomas que estão aparecendo no meu corpo? Vamos lá, gente. A gente tem 2 intestinos. O intestino grosso e o intestino delgado, tá? O intestino grosso é aquele intestino que é responsável por todas aquelas trilhões de bactérias que tem no nosso organismo, a nossa microbiota, né? As bactérias boas e as ruins, que em equilíbrio, elas são perfeitas para ajudar a gente ter um sistema imunológico, uma defesa boa para o nosso organismo, tá? E existe o intestino delgado, que é aquele compridinho, aquela minhoquinha, né, que a gente fala, que é aquele bem comprido. E uma das funções mais importantes do intestino delgado é fazer uma seleção através da parede do intestino, que é revestida de vários microporos, microfurinhos, e ele faz uma seleção de tudo que é bom, entra para a nossa corrente sanguínea, a gente absorve, e tudo que é ruim, ele libera para o intestino grosso para poder metabolizar e é excretado do nosso organismo, tá?
Agora, quando a gente está inflamado, essa paredinha, tá? Que é a causa das inflamações, ela rasga. Então, imagina que um furinho bem minúsculo, ele vira um furão, ele abre. E quando ele abre, passa na corrente sanguínea coisas que não deveriam passar. Imagina que essa parede do intestino é um coadorzinho, né? Se você rasga esse coador, vai passar um monte de coisa na corrente sanguínea que não é para passar. Vamos supor que você vai fazer um chá. Você vai usar um coador, né? Bem fininho, para poder deixar tudo dentro do coador. Se ele rasga, vai entrar um monte de ervinha para dentro da água, não vai? É a mesma coisa que acontece com o nosso intestino. Quando a gente está com ele inflamado, essa parede, esses furinhos que eram pequenininhos, que só entravam o que podia, ele rasga, ele abre. Então começa a entrar no nosso intestino, na nossa corrente sanguínea, um monte de coisa que não presta, um monte de toxinas, tá? Então, olha só, começa a entrar partícula de glúten, lactose, caseína, cafeína, açúcar, toxinas, né? Hormônios do estresse, cortisol, quer dizer, começa a entrar tudo no nosso sistema, a gente começa a inflamar as nossas células, tá, gente? Células do corpo como um todo, ok? E quando a gente começa a inserir, né, a absorver, por exemplo, nesse caso, glúten e lactose, vamos supor que você toma um leite, né, integral e com pão francês. Ali tem glúten, né, na farinha de trigo, e tem lactose no leite. O que acontece? Esse glúten e essa lactose vão entrar na corrente sanguínea. E o seu sistema imunológico, muito, muito inteligente, ele vai dizer, meu Deus, tem glúten e tem lactose na corrente sanguínea da Dri. E não pode. Precisamos o quê? Nos defender. E aí o sistema imunológico vai correr lá para poder defender e arrancar aqueles invasores da corrente sanguínea, certo? E aí o que vai acontecer? Com esta defesa, você começa a trabalhar os anticorpos. Cria-se anticorpos contra o glúten e a lactose. E aí a gente fica o quê? Intolerante, sensível. E aí a gente começa a ter dores abdominais, problemas, né, com glúten, com lactose. Por quê? Porque a gente está com a nossa redinha, né, com o nosso coadorzinho rasgado e está entrando todo dia na corrente sanguínea coisas que não é para entrar. Né? O glúten, a lactose, eles têm que ser eliminados, têm que ser absorvidos, né? Tem que ser quebrados as partículas e mandados embora. Agora, quando entra na corrente sanguínea, é um problema sério. Por isso que glúten e lactose, gente, são importantes a gente tirar quando a gente está inflamado. Então, não é modinha, né? Não é modinha. São realmente ingredientes que, se você come em demasia e você está com essa redinha, com esse coadorzinho rasgado, está entrando na corrente sanguínea todos os dias e está inflamando suas células todos os dias, tá? Agora, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? A gente vai falar por que a alimentação anti-inflamatória é tão importante, tá? Mas aí eu vou contar um pouquinho amanhã para vocês. Mas não adianta só tirar o glúten e não adianta só tirar a lactose. Né? Existe uma combinação de fatores que você deve fazer para poder resolver mesmo. É aí que entra a alimentação anti-inflamatória, tá? E amanhã a gente vai falar exatamente isso, o que funciona para você. Hoje a gente vai falar o que não está funcionando, o que está te inflamando, e amanhã a gente vai contar para você o que na verdade pode funcionar. Por que a alimentação anti-inflamatória é tão eficiente, tá? Então, glúten e lactose são muito importantes a gente eliminar. E se você está tomando aí leite todo dia, se você está comendo um pão todo dia, ele está te inflamando todos os dias, porque a redinha da parede do seu intestino delgado estão inflamadas, estão rasgadinhas, tá? Aí muita gente me pergunta assim, mas Dri, e leite desnatado, né? E leite, sei lá, sem lactose, né? Pode? Aí vem uma coisa, gente. Leite desnatado não adianta nada. Leite desnatado, gente, ou qualquer outro tipo de leite, ele só vai te inflamar, tá? E os leites normalmente são leites pasteurizados, que são colocados. O que é pasteurização? É um sistema, tá, de aquecimento daquele ingrediente, de uma temperatura extremamente alta, para poder matar todas as bactérias ruins, né, possivelmente nocivas para você, mas também mata tudo que é de bom no leite. Mata os aminoácidos, mata as enzimas, mata as bactérias boas, e aí você fica com um produto que não serve para nada. E além disso, tem lactose, tá? Aí você vai me dizer assim, Dri, mas e o leite sem lactose? O leite sem lactose, não é que ele não tem lactose, tá? Muita gente não sabe disso, eu vou explicar para vocês. Não é que não tem lactose. Todo tipo de ingrediente de alimento que está escrito lacto-free ou sem lactose, não é que não tem lactose. É que você, comendo, se alimentando desse ingrediente, você não vai ter dores, você não vai ter intolerância. Por quê? Porque é colocado nesses alimentos, tá?
a proteína, ok? Que se chama lactase, que é uma enzima, que ela serve para quebrar as partículas da lactose. Por que você normalmente é sensível, intolerante à lactose? Porque você não consegue produzir a lactase, que é essa proteína que vai quebrar essas moléculas de lactose e não vai fazer você sentir dor. Então, o que os fabricantes dos alimentos fazem? Eles colocam a lactase, que é essa proteína, no ingrediente, no produto, para você conseguir digerir. Agora, vamos combinar. A sua portinha lá do teu intestino está rasgadinha, está aberta, está entrando um monte de coisa ali. Se você está absorvendo a lactose, então não é que não tem, tem açúcar ali. Então tem açúcar do leite, que é a lactose. Você não está sentindo dor, você não está sentindo intolerância, mas tem açúcar. E esse açúcar está sendo absorvido pelo seu sistema. Ele está entrando na sua corrente sanguínea e está continuando a te inflamar. Então, os alimentos sem lactose, eles vão ajudar você a metabolizar o leite. Mas isso não quer dizer que você não vai se inflamar com isso. Agora, isso, gente, eu tenho certeza que ninguém te contou até hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido, gente? Eu sei que essa aula ela é muito profunda, tem muita coisa mesmo que a gente fala aqui que é importantíssimo vocês saberem, porque é aí que vai morar toda a mudança de chave para vocês. São nesses detalhes que a gente está falando aqui que vai fazer com que você mude a sua concepção, a sua consciência alimentar e, consequentemente, você entenda por que você não está melhorando aí. E normalmente a gente vai para o médico e o médico fala assim, ou, né, o nutricionista, enfim, profissionais de saúde, fala assim, tira o glúten, tira a lactose. Aí você vai lá e compra um alimento sem glúten, sem lactose. Claro, você está fazendo o que o profissional te falou. Só que muitas vezes ele não vai te desinflamar, ele vai melhorar o sintoma da intolerância, ele vai melhorar a sua dor abdominal, ele vai melhorar a sua diarreia, né? Mas ele não vai te desinflamar, vocês entendem, gente? Isso é muito importante vocês saberem. Tá? Cuidado com esses alimentos que é sem lactose, porque eles não estão desinflamando o seu organismo, eles só estão melhorando a intolerância, eles só estão dando dor para você. Uma coisa que remédio. Tá? Deixa eu ver se ele está fazendo. Ó, sim, estou entendendo. Aí tem gente perguntando aqui, Bianca, depois eu vou responder, tá? Mas qual seria a melhor opção de leite? Nenhum leite. Leite a gente só usa para fazer iogurte, fazendo direito. Leite a gente só usa para poder o quê? Fazer um kefir. Tá? E o açúcar inflama, sim. A Viviane está perguntando. Todo açúcar inflama? Todo açúcar inflama. Porque quando a gente está inflamado, o organismo não entende isso. Ele não entende que é um açúcar do mel. Ele não entende que é um açúcar da frutose, por exemplo, né? Que a frutose, por exemplo, um suco de melancia. Quando a gente está inflamado, entra açúcar na corrente sanguínea de qualquer tipo. E isso inflama quando a gente está inflamado, tá, gente? Quando a gente está em crise, tá? Tem gente perguntando aqui do leite A2, do leite A2, que é o leite da caseína tipo A2. Perfeito, é o leite que eu uso aqui em casa, tá? É o leite que eu uso para fazer o meu kefir. Mas tomar esse leite puro não é legal, porque tem lactose. A caseína está resolvida, mas tem lactose, tem açúcar. Então, usar esse leite para fazer o kefir e o iogurte é bem legal, tá? Eu não vou responder agora todas as perguntas, tá, gente? Que eu tô vendo que vocês estão perguntando muita coisa, eu vou deixar para o final, tá? Então, vocês entenderam sobre glúten e lactose? Alimentos que estão te inflamando. E não adianta comprar alimentos sem glúten ou alimentos sem lactose, porque vai continuar te inflamando. Glúten é a mesma coisa. Pode ir no supermercado procurar um alimento sem glúten. Você vai procurar uma farinha. Normalmente, tá? Esses produtos vão ter farinha de mandioca, ou farinha de fécula de batata, ou farinha de arroz branco, que são extremamente inflamatórios, gente. Então, não é porque não tem glúten que não vai te inflamar. Uma coisa é não ter glúten para celíaco, para problemas digestórios, ok. Outra coisa é não contribuir para a inflamação. A farinha de mandioca, a farinha de fécula de batata, a farinha de arroz branco, não tem nutriente nenhum, e são extremamente ricas em amido, que vão transformar esse amido em açúcar, que vai entrar na corrente sanguínea. Então, prestem atenção. Se for comprar alguma coisa com glúten, prestem atenção nas farinhas que vão ter lá. Tem que ser farinhas que são nutritivas, né? Que não são ricas em açúcar, né? Que não são vazias, porque senão vai continuar te inflamando do mesmo jeito. E é por isso que você está aí nessa busca e você não está conseguindo melhorar. Quem que está passando por isso, gente? Explica aí para mim. Tá? Ó, tem gente falando que não quer tá dependente de medicamento, exatamente. Então, assim, entenda também a alimentação, tá?
A gente está falando de alimento agora. Hoje a aula é super falando de alimento. Então, glúten, lactose, toma cuidado, tá? Outro alimento, gente. Então, glúten e lactose são os alimentos importantes. Segundo alimento que provavelmente você está comendo aí e está te inflamando. Açúcar. Açúcar, Dri, a gente sabe que é açúcar. Eu não como açúcar, Dri. Eu não como bolo, eu não como brigadeiro, eu não como doce, então eu não como açúcar. Por que eu estou inflamando, então? Olha só, o açúcar, ele está inserido com nomes diferentes e escondidos em basicamente todos os alimentos processados que a gente compra no supermercado. Como assim, Dri? Pão. Se você comprar um pão integral hoje, né, um pão de farinha, sei lá, você pega um pão de farinha, pão de fermentação natural, né, um pão 100% integral, ok? Um pão sem glúten também. O primeiro, se não for o primeiro, é o segundo ingrediente de todos os pães industrializados é o açúcar. Se você come arroz, tem açúcar. Se você come macarrão, tem açúcar. Se você come pão, tem açúcar. Mas, Dri, é salgado. Não, é salgado, mas o amido vira açúcar. Então, o açúcar é um inimigo mortal, gente, para tudo que a gente faz, tá? Ele é o cara que entope as nossas veias. Ele é o cara que aumenta o colesterol. Ele é o cara que dá pressão alta. Ele é o cara que dá, que na verdade, constrói o diabetes tipo 2. Ele é o cara que, de repente, dá uma síndrome metabólica. Então, o açúcar, ele se esconde em vários lugares que a gente não sabe, né? E hoje você está descobrindo isso aqui comigo, tá? Então, cuidado com o açúcar, porque ele está inserido em vários lugares. Fruta, gente, frutose. Frutose tem açúcar, né? A frutose é açúcar da fruta. Então, tem muita gente que chega no método para mim e fala assim, mas Dri, eu como tão saudável, eu como a fruta, eu como 3, 4 frutas por dia, como muito bem. Aí eu falo, beleza, você está comendo fruta 3, 4 vezes por dia, só que você está comendo açúcar 3, 4 vezes por dia. Por mais saudável que seja o açúcar da fruta, é frutose. E o organismo ele não consegue entender que é a frutose vindo da melancia. Ele entende açúcar na corrente sanguínea e vai continuar te inflamando. Então, tomar cuidado com as frutas também, de índice glicêmico alto. Tá? A Rosa falou assim, comeu o que então? Então, gente, aí vem um outro ponto aí que a gente vai falar depois, a gente vai falar um pouco também lá na nossa jornada, tá? O que a gente tem que comer. Mas se vocês perceberem, eu vou dar só uma ideia aqui para você, tá? Existem muito mais farinhas sem glúten nutritivas na natureza do que farinha com glúten. Ok? Existem frutas com índice glicêmico baixíssimos que têm muitos benefícios funcionais. Existem carboidratos complexos que têm um nível de açúcar muito menor e nutrem muito mais. Por que a gente tem a sensação que a gente não tem, que dá um susto, né, quando a gente fala sobre isso, que parece que não dá para comer mais nada. E agora, o que eu vou comer? Porque o mundo está doente, infelizmente. Porque a população ocidental, né, nós aqui, brasileiros, americanos, tudo que o mundo ocidente, né, ele está inflamado, ele está doente. Porque 4, 5 ingredientes, a gente pensar, olha, farinha, açúcar, cafeína, tá? E alimentos processados, todos com esses alimentos, representam 90% da nossa alimentação. E quando a gente tira isso, a gente fala, meu Deus, eu vou comer o quê? Os outros 95% de informação de que vocês, na verdade, não recebem, de alimentos que são funcionais, que ajudam você a melhorar. É impressionante, gente, como eu vejo lá no método, na segunda semana, primeira semana, as pessoas falando, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse comer tão melhor, que tivesse um mundo tão diferente de alimentos que me fazem bem. Mas a gente não sabe disso, porque a gente está acostumado o quê? Tomar leite com café, pão, presunto, queijo no café da manhã. Não é isso, gente? Fruta no lanche. Só fruta pura. As mais doces possíveis, às vezes. Nunca, no almoço, arroz, feijão, carne e verduras. É isso, né? Que a gente está acostumado. Não estou dizendo que isso não é bom. Mas vocês percebem, gente? A gente está dentro de um lugar onde a gente está inserido no mundo muito, muito, muito inflamado. E quando a gente tira isso, a gente fala, meu Deus, e agora? Agora tem muita solução para vocês. Tem muita alternativa. Tá? Então, vamos lá. Falamos do glúten, falamos da lactose e falamos do açúcar. E são alimentos, normalmente, que a gente sabe, né? O que vocês não sabiam, provavelmente, até agora é
que glúten, tirar glúten só por tirar glúten, colocar qualquer farinha sem glúten não adianta, expliquei. Que o leite sem lactose, na verdade, não é que não tem lactose, é que você insere a proteína da lactase para quebrar as partículas, para você não sentir dor, mas o açúcar está lá, não é isso? E o açúcar, que a gente sabe, né, que ele é muito ruim, porém, uma coisa que a gente esclareceu aqui é que ele não está só no doce, ele está no salgado também, e na maioria dos alimentos processados. Por mais salgado que seja, sódio e açúcar está praticamente inserido em 100% dos alimentos superprocessados que a gente encontra por aí, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses três. Faz sentido, gente? Me manda aí um Dri, faz sentido, Dri sabia. Como é que é, gente? Deixa eu ver aqui. Quem que tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês estão ficando com medo? Não fica, não. Não fica, não, que tem solução, tá? Tem solução, tem solução. Ok? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Faz sentido? Sim, faz sentido. Faz sentido. A Eliane está falando aqui. A Cleide está falando que faz sentido. Márcia dizendo que faz sentido. Bom demais, gente. A Rosa faz sentido. Margarete também. Bom, gente. Bom. A Lupare Ângela, isso é? Sei que estou toda inflamada, mas, ó, tem solução, tá? Faz sentido, sim. Estou adorando. Sim. Olha lá. Eu não sabia que eu não sabia como arroz integral. Verdade, então, gente, é isso. Vocês estão aprendendo, isso é o mais importante. Faz sentido, a gente está indo junto. Agora a gente vai falar sobre 3 ingredientes, né? Dentro dessa história toda, que provavelmente vocês estão consumindo, mas que, na verdade, vocês nem têm noção que está fazendo mal. Tá para quem assistiu a aula de ontem, né? Quem não assistiu, vai lá assistir. Os degrauzinhos, lembra que a gente falou dos degraus? Degrau 1, 0 consciência alimentar. Degrau 0, né? 0 consciência alimentar. Degrau 1, você começa a ter consciência alimentar e você começa a se alimentar de alimentos saudáveis. E aí você não sabe quais são, né? O que faz bem, o que não faz mal. E aqui você fica no limbo, porque você come bem, você come saudável e você não resolve. E o grau 2, aqui o degrau 2 é da alimentação inflamatória, que a gente vai falar amanhã. Então, aqui, ó, esses alimentos que eu vou falar aqui para você, provavelmente é aquele para quem tá aqui, ó, num lugar onde tá comendo saudável, mas, cara, não tá melhorando. Não tá resolvendo. Que diabo está acontecendo comigo que eu não estou melhorando? Tô fazendo tudo que eu posso, por que eu não tô melhorando? Vamos lá. Tem um alimento, gente, que eu falei ontem e vou repetir aqui para vocês, tá? Que é o alimento da família das solenáceas, tá? Para quem estava aqui ontem entendeu, vou repetir, que eu acho super importante. Que é um grupo de alimentos, tá? Que eles têm, por natureza, inseridos neles um antinutriente para a gente, humanos, quando a gente consome esses alimentos. E esses alimentos, para nós, principalmente para quem tem inflamação, principalmente para quem tem problemas articulares, dores nas juntas, são inflamatórios, não ajudam, inflamam mais, tá? Mas, Dri, o que é antinutriente? Antinutriente é um alimento, é um elemento que tem lá dentro da constituição desse alimento, tá? Quando ele a semente desenvolve, ele é cultivado, é maravilhoso pro vegetal, pro alimento, né? Para ele é muito bom. Só que quando a gente entra em contato com o nosso organismo, ele é um antinutriente para a gente, ele provoca inflamação, ele provoca dificuldade de digestão, tá? Ele não tem uma boa reação com a gente, tá? Quais são esses alimentos, gente? Então, olha só, se você está comendo aí berinjela, tá? Berinjela. Se você está comendo aí tomate, tá? Se você está comendo batata inglesa, se você está comendo pimentão de todas as cores, você está inflamando o seu corpo todos os dias, porque eles são dessa família. E essas famílias, e esses alimentos, por mais saudáveis, né? Tirando a batata inglesa, que a gente sabe que não é muito saudável, né? Mas pensa bem, quem aqui ia dizer? A berinjela, o pimentão e o tomate. É saudável, né? Não é isso, gente? É saudável. Aí você vai pensar, como assim? Não sabia, agora você sabe, a gente está tirando as vendas, né? O ponto cego de muita gente. Então, cuidado com a família das solenáceas. Depois vocês olhem aí na internet, coloquem família das solenáceas, S-O-L-E, solenáceas, com C, tá? Com C, ok? Ó, batata inglesa, tomate, berinjela e pimentão. Olha lá, tem todo mundo falando, meu Deus, né? Cabecinhas explodindo, gente. Coloquem aí as cabecinhas explodindo aí para mim. Né? Olha lá, tem gente aqui, olha, batata eu não sabia, como tudo isso, né?
Então, gente, é uma ajuda incrível. Vocês entendem que muitas vezes vocês não estão melhorando por causa disso? Uma das coisas, né? Não é só isso, claro. Não é só isso, mas é uma das situações. Por isso que eu falo, é uma metodologia, um processo, tá, gente? É uma pontinha do iceberg. Lá no método Comida que Transforma, que a gente vai abrir as inscrições dia 25, você vai ter uma coisa muito mais profunda, um acompanhamento de 6 semanas para você realmente entender o que está acontecendo com você, né? Então tem gente falando aqui, olha, que, meu Deus do céu, e agora? Agora você já sabe, né? Olha lá as cabecinhas explodindo. Muito bem, olha lá. Muito bem, ó. É isso, gente. Então, ó, amo tomate, né? Ali tá falando aqui. Cabecinhas explodindo. Então, gente, vocês já sabem tudo o que ninguém sabe, muita gente não sabe disso, tá? E eu peço agora, tá? Se você conhece alguém que está passando pelos mesmos sintomas que você, que está passando pelas mesmas condições, tenho certeza que você deve estar nessa aula lembrando, olha, se aquela pessoa estivesse aqui, ela ia adorar receber essa informação. Poxa, essa pessoa está sentindo isso. Manda um aviãozinho para ela agora. Compartilha essa live, porque acho que você pode ajudar realmente, você pode contribuir para uma vida melhor dessa pessoa. Então, aproveita para compartilhar, tá? Aproveita, porque isso ajuda muito todo mundo e vai ajudar a gente a expandir todas essas informações que a gente passa por aqui, tá? Pimentão de todas as cores, tá, gente? Vermelho, amarelo e verde. Qualquer tipo de pimentão, ele vai te dar, ele vai prejudicar você nesse processo, tá? Ok? Então, família das solenáceas. Mais um alimento, tá? Que está inflamando você e você provavelmente não está sabendo. Vamos lá? Alimentos crus e frios. Não, Dri, eu não posso estar inflamado. Eu como tão saudável, como salada verde todos os dias. Rúcula, agrião, alface, espinafre, faço aquela saladona verde, boto tomate, né, da família das solenáceas, aí boto berinjela, enfim. Faço uma saladona deliciosa e como todo dia um prato de salada e como, de repente, um grelhado. Gente, era o que eu fazia, tá? Era o que eu comia. E aí você vai falar assim, peraí, como é que isso não é saudável? Não é que não é saudável, tá? Não é que é inflamatório. Salada não é inflamatório. Mas os crus, os alimentos crus e os alimentos frios, se você está num processo de inflamação, provavelmente é o seu caso, porque você está aqui, comer alimentos frios e crus não vão ajudar vocês, tá? Imagina, gente, tem uma coisa importante. Uma das coisas que o nosso organismo é afetado quando a gente está inflamado é a digestão. Tá? A nossa digestão começa a ficar ruim. Por menos dor que você sinta, você começa a não absorver os nutrientes dos alimentos e começa a absorver o que é tóxico, né? Lembra a paredinha rasgada? E vamos pensar. A digestão começa a piorar, ou seja, o processo de quebra de partículas dos alimentos, ele começa a piorar. A gente cai um pouquinho a produção de enzimas digestivas, de ácido gástrico, a gente não consegue, na verdade, muitas vezes fazer a digestão. Aí tem sintoma de refluxo, de azia, de má digestão, né? De tudo isso. E aí o que acontece? Você vai lá e come uma salada crua. Gente, o organismo de vocês não está conseguindo absorver nem uma sopinha quentinha de abóbora. Imagina você comendo rápido, não mastigando esses ingredientes, e o organismo tendo que processar e quebrar as moléculas, as partículas desses alimentos sozinho. Não vai resolver, só vai piorar. Então, a salada crua, os alimentos frios, né? Eles são extremamente prejudiciais se você está num processo de cura. Entendem, gente? Por quê? Porque para o seu organismo metabolizar tudo isso e quebrar as partículas, demora demais, ele não está funcionando bem. Então, é como se você estivesse dando mais problema para ele comendo esses alimentos, apesar de ser saudável. Ai, Dri, então nunca mais vou poder comer salada? Não, durante um tempo. E é isso que a gente faz no método. Durante as 6 semanas do método, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. E quando que você tem que parar e quando você pode começar a voltar. Esse processo você precisa fazer para poder fechar essas redinhas, poder fechar essa parede do intestino delgado para você começar a absorver de novo o que é bom e eliminar o que é ruim. E quando você for comer esses alimentos saudáveis de volta, você vai poder entender que você pode comer e não vai sentir dor. A Viviane está dizendo que meu mundo caiu. Olha lá, tomate e os alimentos crus e frios. Pois é, Vivi, talvez você não esteja melhorando em função disso, tá? Então, alimentos crus e alimentos frios não fazem bem na hora que a gente está num processo de digestão, né? Num processo de desinflamação, tá certo, gente? Importantíssima essa informação.
Ok? Vamos lá, mais um, né? Falei que eram 5, então a gente já falou, aliás, 6, né? Glúten, lactose, o açúcar. Falamos das famílias das solenáceas. Falamos agora dos alimentos crus, né? E frios, né? Então, assim, não adianta, né? É saudável, mas não é para você nesse momento, tá? E aí a Érica tá falando aqui, é isso aí, né? Calma, é só até desinflamar. Exatamente, a Érica falou bem, que eu acabei de explicar aqui. É no momento da vida de vocês. Porque como é que pode? Você quer desinflamar, a parede está rasgada, está entrando um monte de coisa lá e você não está ajudando o seu organismo. Então a gente tem que ajudar e tirar os alimentos saudáveis que muitas vezes estão prejudicando, tá? Ó, tem gente perguntando, ao voltar com as solenáceas, corremos o risco de abrir as redinhas novamente? Sim. As folhas verdes não, mas as solenáceas sim, porque as solenáceas têm um antinutriente inserido dentro delas. Então, no caso das solenáceas, é melhor não comer, porque vai voltar, tá, gente? Agora, as folhas cruas, os alimentos frios, não tem problema. Por quê? Porque você já tá melhor. Eu, por exemplo, eu como salada, tá tudo certo. Né? Eu como, de repente, ontem eu comi mesmo uma lasanha, né, de berinjela, não foi de berinjela, foi de macarrão mesmo, né, que é o meu 80-20, que é a regrinha 80-20, depois a gente vai falar sobre isso, com molho de tomate, feito em casa, tal, não senti mal, tá tudo bem, mas por quê? Porque eu já tenho anos, né, de alimentação anti-inflamatória, 10 anos que eu pratico isso, então quando eu como de vez em quando, tá tudo certo. Agora, a família das solenáceas é complicado, tá? O tomate é complicado, né, então de vez em quando, tudo bem, todo dia não. Ok? A Erika está falando se o cozimento das solenáceas ajuda na digestão. Então, melhora, mas não tira o antinutriente das solenáceas, tá? O antinutriente das solenáceas, que vai te dar inflamação, independe de aquecer ou não, tá? Gente, aquecimento é a temperatura do alimento, tá? Não vai mutar, esse alimento não vai transmutar, ele não vai mudar com o alimento. O quentinho acalma o intestino. O quentinho acalma o estômago. O quentinho acalma a digestão, tá? E o cozido melhora o processo de quebra das partículas dos alimentos, ok? Tá perguntando se tomate cozido no molho é melhor que... Melhor? Não. Tomate é ruim, gente. Tomate não vai fazer bem para vocês, porque é da família das solináceas. Tem um antinutriente lá que vai atrapalhar. Como eu já estou muito tempo num processo anti-inflamatório, não tenho mais sintomas, de vez em quando, como ontem, né? Fazia acho que uns 6 meses que eu não comia tomate. Tava todo mundo comendo a tal da lasanha, eu falei, bom, vou comer um pedacinho. Ok. Mas comer tomate todos os dias, para quem tem inflamação, principalmente dor articular, não é legal. Ok? Vamos lá. E o último é... agora eu quero ver, agora eu quero ver, agora eu quero ver, agora eu quero ver. Pessoal, me respondem aí. Eu não vou falar ainda a resposta, tá? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, tá? E me respondam a seguinte pergunta. Qual óleo que vocês usam para cozinhar, para refogar a comida de vocês? Escreve aí para mim, que essa eu quero saber. Qual é o óleo que vocês usam para, na verdade, fazer comida, tá? Fazer a comidinha de vocês. O que vocês usam para fazer a comidinha de vocês? Vamos lá. Vou esperar, vou esperar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no Instagram. Ó, vamos lá, ó. Olha lá. Eu uso azeite de oliva extra virgem, azeite, soja, óleo de coco, milho, girassol, brie, a Viviane, azeite, soja, banha de porco, girassol, óleo de coco, gergelim, azeite, gordura de porco, azeite misto. Ai, Rosa, vamos falar desse azeite misto, mamãe. Óleo de coco, banha de porco, beleza, olha só. Gente, vamos lá. Para a gente falar de gordura, tenho que falar com vocês um pouquinho sobre o nome que chama os ácidos graxos, tá, gente? Que são as gorduras, ok? As gorduras são concebidas de ômegas, ômega 6, ômega 9, ômega 6, ômega 3, né? Esses são os nossos ácidos, as nossas gorduras, né? Os nossos ácidos graxos. E aí, o que acontece normalmente? A gente tem uma combinação dessas partículas, né? Então, a gente tem uma combinação de ômega 3 com ômega 6, de ômega 9 com ômega 6, é o que dá
um alimento para ser uma gordura saturada, uma gordura para ser poliinsaturada, uma gordura insaturada. É isso que trabalha a gordura, tá? Normalmente existe uma combinação. E existe uma combinação, tá? Entre os ômega 3 e os ômega 6, tá? A maioria das gorduras, né, tem essa combinação de ômega 3 para ômega 6, ok? Gorduras que são, quando elas estão em equilíbrio, tanto a gordura do ômega 6 quanto o ômega 3, se estiverem em equilíbrio, tá tudo bem, e faz bem para você. Vou dar um exemplo. Óleo de coco, tá? Óleo de coco tem uma combinação de ácido graxo muito importante. Normalmente, olha, as amêndoas, né? O óleo de coco, ele tem uma combinação assim, ó. O ômega 6 é extremamente inflamatório, tá? É ele que vai entupir a veia do coração, é ele que vai aumentar o colesterol, é ele que vai te dar problema cardíaco, é ele que você tem que fugir, ômega 6, sozinho. E o ômega 3 é extremamente anti-inflamatório, tem propriedades anti-inflamatórias, tem muita coisa boa. Quando a gente fala da amêndoa, por exemplo, do óleo de coco, a gente tem uma combinação de referência que é, para cada 3 ômegas 3 aqui, eu tenho um ômega 6. Então, se eu tenho 6 partículas de ômega 3 aqui, eu tenho 2 de ômega 6. Essa proporção de 3 para 1, ela é interessante, tá? Ela é interessante, faz sentido, tá equilibrado, tá? Porque ômega 6 sempre vai ter. Agora, se eu tenho uma combinação onde eu tenho muito ômega 6 e pouco ômega 3, aí o negócio começa a complicar. Aí a gente começa a consumir gorduras ricas em ômega 6 que vão inflamar o organismo de vocês. Bri, meu Deus do céu, então me conta quais são esses óleos que eu preciso evitar na minha vida. Vamos lá. Óleos vegetais refinados. Quais são? Óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de palma, óleo de milho. Todos esses óleos, gente, que a gente está acostumado a comer e a usar. Para vocês terem uma ideia, para cada um ômega 3 tem 12, né? Às vezes 6, 12 ômega 6. Ou seja, é uma quantidade de ômega 6 muito maior do que ômega 3. E esses óleos inflamam o nosso organismo todos os dias. E se a gente está com as redinhas rasgadas, o que está acontecendo? Entrando na corrente sanguínea, gente. Então, assim, de verdade, gente, quem tá usando esse tipo de óleo, olha, soja, canola, girassol, palma, milho, algodão, tudo isso, doa. Eu brinco assim, gente, de verdade, nem dá. Dá é sacanagem com quem vai comprar, com quem vai receber. Doa, joga, aliás, não doa, joga fora e começa a se alimentar com outros tipos de óleos. Isso, gente, é significativo demais na vida de vocês. Vai mudar a maneira que vocês vão enfrentar esse problema inflamatório que vocês estão enfrentando, tá? Tenho certeza que vai ser incrível para vocês realmente começarem essa mudança, tá? Então, olha só, o que vocês vão fazer? Eliminar esses óleos e trocar. Por qual? Vou explicar para vocês, tá? Na gastronomia, na culinária, existe uma coisa que chama ponto de fumaça, tá? E explica o quê? Dependendo do ácido graxo, dependendo da gordura, ela pode ser aquecida numa determinada temperatura. E se ela passar da temperatura, ela perde os benefícios do ômega 3, tá? Exemplo, azeite de oliva. Então, quem tá cozinhando com azeite extra virgem, e aí tem que ser extra virgem, tá, gente? Quem tá cozinhando com azeite extra virgem e tá aquecendo, tá perdendo as propriedades. Não é que ele vire inflamatório, não, mas ele perde as propriedades, vai ficar só com o gosto do azeite. Então, ele perde as propriedades do ômega 3. Então, azeite de oliva extra virgem, só na salada, só num patê, só em cima de um legume que vocês estão fazendo que tá no vapor, tá? Para cozinhar, vocês deveriam optar pelas gorduras que são saturadas do bem, tá? Que é o quê? Óleo de coco, banha de porco, manteiga ghee, que é aquela manteiga que é livre de caseína, livre de lactose, né? Que é aquela manteiga clarificada, né? Um processo muito fácil de fazer, né? Que você pode fazer em casa também, tá? Então, toma cuidado com o azeite de oliva, tá? Ah, e esse azeite misto? Gente, azeite misto é pura enganação. Ou então aquele lá, tipo para cozinhar, né? Não tem um lá que é... Ai, meu Deus. É aquele que é completo, né? Para cozinhar. Aquilo lá, gente, é uma mistura desses todos os óleos que eu falei para vocês, misturado com um monte de coisa que não vai ajudar vocês. Então, fujam desses óleos, tá?
para cozinhar, tipo misto, tipo sei lá o quê, tá? Fujam dos óleos também, que são os azeites de oliva que não são 100% extra virgem, porque eles são refinados, tá? É mistura de óleo. Tá? Aonde que acha essa manteiga? Até supermercado tem hoje, tá? Chama manteiga ghee. Ghee, manteiga ghee, tá? Pode ajudar bastante. Então, eliminem. Hoje é o dia de eliminar. Eliminem esses óleos da vida de vocês, que vocês realmente vão ter um benefício enorme para a família de vocês, para vocês, né? Para realmente não estar inflamando. Imagina vocês com esse óleo todo dia na sua alimentação, inflamando seus órgãos, né? E trazendo inflamação para vocês. Tá, gente? Então, olha só, vamos só recapitular aqui, né? A gente falou de 6 alimentos que você pode estar inserindo aí na vida de vocês nem sabem que estão inflamando, né? Ou que se vocês tiraram alguns, nem sabem como é que vocês têm que substituir. Primeira coisa, a gente falou de glúten, lactose, açúcar, e depois a gente falou da família das solenáceas, né? A gente falou dos alimentos crus e dos alimentos frios, e agora a gente falou dos óleos vegetais, né? Dos óleos, das gorduras boas que a gente deve inserir. Né? Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês bastante. Eu sei que muitas vezes a gente fala, meu Deus, né? E agora? Eu estava fazendo tudo errado, né? O que eu faço, né? Muda, né, gente? Sempre a gente tem um momento do chega, né? Um momento da gente conseguir abrir a nossa cabeça, porque provavelmente muita coisa que eu estou falando aqui, vocês nunca escutaram, né? Ninguém nunca falou. Então, como é que vocês vão também fazer uma mudança se ninguém falou? Né? Então, aqui é muito importante essa abertura aqui para vocês realmente entenderem, né? O quanto vocês podem realmente mudar uma alimentação, mudar hábitos que, na verdade, vocês não sabiam, né? Então, espero que tenha ajudado bastante. Vamos agora, olha, a gente tem mais ou menos uns 7 minutos para pergunta, tá, gente? O que eu vou fazer? Vou responder algumas perguntas aqui, tanto do Instagram como do YouTube, tá? Como do Facebook. As perguntas, gente, tem que ter relação com o conteúdo que a gente apresentou aqui, tá? Eu vou focar nas perguntas que vocês mandaram para mim a partir de agora, baseado no que a gente ensinou. Não vou falar de outras coisas, não, para não trocar, falar Y com W aqui, né? Vamos focar no conteúdo daqui, tá? E sempre que vocês forem fazer pergunta, coloca um ponto de interrogação para eu poder saber que é pergunta, beleza? Ó, vamos lá. Aonde fica gravada a live? Camila, a live vai ficar gravada aqui no Instagram. Naqueles postzinhos vai ter a live lá, tá? Então, se você não assistiu inteira, volta, assiste, deixa a pergunta. Se eu não conseguir responder todas as perguntas aqui, eu vou responder depois para vocês, tá? Então, deixa a pergunta que depois a gente vê. Vamos lá. A Sueli disse que não entendeu qual é o óleo saudável. O óleo saudável são os óleos que são ricos em ômega 3, né? E que tem uma referência de ômega 3 maior do que ômega 6. Óleo de coco, banha de porco, ghee e óleo e azeite de oliva, são um deles, né? Tem outros, mas um deles são esses, tá? A Cleide está dizendo que agradece a Deus por minha vida. Ô, meu linda, e eu agradeço vocês por estarem aqui e eu poder cumprir o meu propósito de vida, que é para estar ajudando vocês, né? Então, toda manhã, quando eu estou aqui e vejo vocês aqui em peso, eu fico muito feliz em poder ajudar vocês, viu? De verdade. Vamos lá, gente. Manteiga de garrafa tem lactose? Tem. Não é essa, tá, gente? É manteiga ghee, não é a manteiga de garrafa, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Pergunta... Ó, Viviane está perguntando assim, Dri, inhame, mandioca cozida, batata doce? Sim, tá? Mas dependendo do tipo inflamatório, algumas sim, algumas não, tá? Por isso que eu tô falando, o método ele é muito personalizado para vocês, tá? Então depende muito do tipo, tá? Mas batata doce normalmente sim, o inhame também, ok? Deixa eu ver aqui, aqui do nosso ó, tem pergunta aqui, olha, da Cássia. Dri, então você falou para tirar a batata e falou do açúcar do pão. Qual a alternativa para o carboidrato? Abóbora, batata doce, inhame, são maravilhosos, tá? Vocês só podem começar a incluir aí, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui do YouTube, olha lá. A Cristina Aquino. Apenas retirando os alimentos que inflamam resolve? Não, Cris, ótima pergunta. Não resolve. A gente está indo em pedacinhos aqui, tá? Vamos lembrar, primeira aula eu falei dos sintomas de inflamação. Ontem a gente falou de coisas que vocês estão fazendo aí, os erros que vocês estão cometendo e não está dando certo. Hoje a gente falou dos alimentos inflamatórios.
Amanhã a gente vai falar por que a alimentação inflamatória pode ajudar você. E na sexta, eu vou falar dos alimentos que são bons para vocês inserirem. Ótima pergunta, Cris, porque não adianta só tirar. Tem que colocar. É uma combinação, é uma engrenagem, tá? Por isso que muitas vezes vocês estão fazendo aí as coisas sozinhas e não estão conseguindo ter resposta. Porque existe um método para isso, ok? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui mais, gente. Aqui no Instagram tem pergunta aqui. Vamos lá. Tem gente perguntando as dicas de frutas, Dri. Tem que ser cozida? Na maioria das vezes cozida, tá? E aí vocês têm que tirar as frutas de maior índice glicêmico. Eu vou contar algumas frutas. Melancia tem índice glicêmico altíssimo. Mamão tem um índice glicêmico alto. Dependendo do tipo inflamatório, tem que tirar o mamão ou não. Mas aí a gente tem que entrar mais a fundo, tá? Mas as frutas com índice glicêmico alto, banana, muitas vezes, tá? Devem ser retiradas por um tempo. E sempre, se a gente puder, fazer uma frutinha grelhada, ou no máximo fora da geladeira. Nunca comer comida fria, né? Nunca comer comida gelada, aqueles smoothies gelados, congelados. Para quem está com processo inflamatório, não vai ajudar, tá bom? Domingos Terezinha está perguntando se as lives estão sempre no mesmo horário. Sim, gente, aula de aquecimento, as lives de aquecimento vão acontecer amanhã e sexta ainda. 7h47, raio-x do tipo inflamatório, que é o diagnóstico que a gente está dando de presente para vocês. E às 9h47 são as aulas de aquecimento, tá? Todos os dias no mesmo horário. A Cara tá dizendo assim, olha, eu tô sofrendo por não comer pão, só tapioca é desagradável. Que substituir? Eu vou te contar, tá, Carla? Nem a tapioca é boa para você. Tapioca é farinha de mandioca que não tem nada ali. É a mesma coisa que fécula de batata. É puro açúcar que você está inserindo. Então, olha, mandioca não é legal. Então, assim, olha, abóbora, né? Você colocar o inhame, colocar batata doce, aí você está mudando um pouquinho a concepção aí da sua alimentação, tá certo? Bom, galera, é isso. Conseguimos, eu acho, dividir bastante coisa com vocês. Eu acho que foi bem legal, porque eu acho que vocês conseguiram entender várias coisas aqui. Essa aula é fundamental para vocês entenderem. É um processo, tá, gente? Tudo devagarinho, tudo de uma forma bem tranquila, mas é importante vocês reverem essa aula, assistam de novo essa aula, tá? Escrevam, anotem, comecem a praticar, gente, porque não adianta vocês escutarem tudo que eu estou falando aqui e falar, nossa, Dê falou tanta coisa boa, né? Ela falou aquilo, mas depois eu faço. Vai continuar inflamando, tá, gente? Vai continuar inflamando, tá?